Boa tarde, como estão vocês? Bem? Curtindo o friozinho? Para vocês, paz, amor e chocolate. Não tem receita melhor para o friozinho, não é? Como estão vocês? Como estão curtindo aí os limites e as possibilidades do frio? Limita em muitas coisas, mas abre outras possibilidades, como tudo na vida, não é mesmo? Muito legal. Muito bom. Hoje viemos conversar no nosso rito de domingo. Domingo passado não conseguimos fazer. Mas hoje estamos aqui mantendo nosso hábito, nosso costume, nossa disciplina e nossa alegria, porque é uma confraternização. Se a fraternidade é o formato de amor mais acessível para as nossas vidas, a confraternização, que é fazermos-nos irmãos uns aos outros, porque somos irmãos, filhos de um mesmo pai, mãe, divina consciência. Mas, para além de ser, precisamos fazermos-nos irmãos, porque não basta termos a mesma origem, termos a mesma essência uns dos outros. Precisamos nos sentir e nos portar como irmãos. É esse o nosso exercício. Parabéns por estarmos, todos nós, participando desse exercício de comunhão, de confraternização. Muito bem, muito bem-vindos. Adileia, Maria José Sobral, Andréa Salvatore, nossas amigas. Estamos renovando os nossos votos, a nossa disciplina, os nossos hábitos de confraternização. Hoje viemos conversar sobre um tema muito importante para todos nós. É a nossa relação com a matéria. Como está a sua relação com a matéria? Olhando a humanidade, vendo as coisas como elas estão, como temos seguido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a nossa posição, como em tantas outras coisas, se caracteriza pelos extremos. Alguns de nós nos horrorizamos com a matéria, com o corpo, e, buscando os caminhos espirituais, negamos a matéria. Fazemos voto de pobreza. Não é? Votos também de abstenção em relação ao sexo. Isso são disciplinas de negação da matéria. Como se a matéria em si fosse o mal, fosse do demônio, fosse algo abominável, do qual temos que fugir para evoluir espiritualmente. É muito comum esse tipo de pensamento, tanto adotado dessa forma radical com os votos de castidade e de pobreza, tão típicos de grande parte das opções religiosas, não apenas do cristianismo, ou num outro extremo, vivemos a idolatria do corpo e da matéria, vivendo como se a felicidade fosse acumular coisas, fosse possuir coisas, fosse ostentar coisas, fosse viver para o corpo como nas diversas formas de viver para o corpo, seja
pela alimentação, seja pelas drogas, que é viver para os sentidos também, pelo sexo, viver para o sexo, viver para a estética. Como a estética tem alcançado áreas de sentido da vida para tanta gente, não é? Viver para matéria, para carros, para casas, para dinheiro, até formas de cristianismo criaram uma teologia da prosperidade, que eles dizem não se restringir a dinheiro, em teoria, porque na prática vivem, fazem rituais, fazem produtos em função de dinheiro. Tanto é que os seguidores falam que tal religião é boa, já troquei de casa, já troquei de carro, já consegui uma promoção de emprego. E os ritos falam que se você der o aluguel do seu imóvel para a instituição, você vai conquistar a sua casa própria. E assim por diante, amarrando a questão da prosperidade, sim, reduzindo a questão da prosperidade, não importa o discurso, na prática ela fica reduzida ao dinheiro. E você? Qual tem sido a sua relação com o dinheiro? De negação ou idolatria? Qual você acha que precisava ser? Qual você acha que é o ponto de harmonia? A negação ou a idolatria? É fundamental que nós entendamos, e o entendimento, nesse caso como em todos os outros, é situar a questão num ponto de vista mais amplo, num ponto de vista grande, generoso. Qual o papel da matéria no projeto pedagógico de Deus? Por exemplo, se você é adepto de ideias espiritualistas, não necessariamente espiritismo ou uma doutrina qualquer, mas se você acredita que o mundo não se reduz à matéria, ao corpo, você vem pensando nessa questão. Se o verdadeiro lugar do ser, que é espírito, é na dimensão espiritual, por que Deus instituiu a vivência na matéria, a vivência no corpo? Qual o sentido da vivência no corpo? Não é? Desde Platão, que vem sendo trazida para a humanidade, na verdade, desde antes de Platão, com aqueles que o influenciaram, como Pitágoras, Hermes Trismegisto, etc., que a matéria é uma expressão da realidade espiritual. O Espiritismo, a revelação dos Espíritos, confirmou essa tese e demonstrou em diversos aspectos. Por exemplo, deixa claro, a revelação dos Espíritos deixa claro que nós temos um corpo espiritual e que o corpo espiritual é molde para o corpo físico. O perispírito, o corpo espiritual, é também chamado modelo organizador biológico. Exatamente para deixar claro qual é o seu papel, qual é o papel da realidade espiritual no campo do corpo, frente à realidade física, o corpo físico. É através do corpo espiritual, que é muito sujeito às harmonias ou desarmonias da mente, que nós herdamos os problemas de vidas passadas. Então, quem comete
um ato profundamente desarmônico numa certa vida, se não atender aos convites, às possibilidades de reharmonização que todos temos ainda na própria vida, faremos com que a desarmonia mental seja transmitida ao corpo espiritual e ainda na própria vida ou numa outra, essa desarmonia que partiu da mente e foi transmitida para o corpo espiritual chega então ao corpo físico. Já que o corpo espiritual é uma espécie de forma de bolo e ninguém pode esperar tirar um bolo redondo do forno se ali colocou uma forma quadrada, não é? Então, isso fica claro. A doença do corpo físico fica claro que é um mecanismo de reharmonização do corpo espiritual. As tensões, as desarmonias, os acidentes, os problemas da matéria são remédios e cirurgias, na verdade, para o corpo espiritual, para que, às vezes, o que nós vemos como uma desgraça, uma pessoa que morre por câncer, por exemplo, teve o corpo físico absorvendo como uma esponja os venenos que a mente daquela pessoa acumulou. E aí o câncer absorve esses venenos, limpa o corpo espiritual, e o que nós vemos como uma tragédia, uma desgraça, uma derrota, faz com que o corpo espiritual volte muito mais harmonizado, se não curado, através da vivência do câncer. É uma outra dimensão, é uma outra razão. Por exemplo, quando fazemos a pergunta de qual o papel da matéria no projeto pedagógico de Deus, nós precisamos nos perguntar por que nós fomos criados com a necessidade da reprodução sexuada, já que tantos seres têm uma reprodução assexuada. Lembramos-nos das aulas de ciências, onde era descrito que a ameba é uma célula, é um animal unicelular que cresce, 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 e quando adquire uma certa dimensão, ele começa a fazer uma cintura, que ao invés de um 0, ele vai tomando o formato de um 8, até que essa cintura se une completamente e ela vira 2 seres. É a reprodução assexuada. Não existe uma ameba macho nem uma ameba fêmea. Por que Deus planejou para a humanidade uma reprodução sexuada que obriga a espécie humana a se relacionar entre o masculino e o feminino para poder existir, para poder transmitir a sua carga genética para outras gerações, para poder existir como espécie na Terra? Por quê? Porque Deus nos deu um corpo físico que não é o mais forte, que não tem as maiores garras, que não tem as melhores presas. Por que Deus nos deu isso? Essa fragilidade física? Essas respostas, elas são importantes para a gente entender o papel da matéria com a doença, com a reprodução, com a defesa, questões básicas da nossa vida que ajudam a gente a expandir a nossa visão e entender um pouco melhor o papel da matéria, para sair daqueles extremos de negação ou de idolatria. A resposta para essas questões a gente encontra em Jesus, quando ele responde uma questão avidamente colocada pelos filósofos de todos os tempos, que é qual o sentido da vida.
O sentido da vida segundo Jesus é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse o Mestre. Ora, vamos ser lógicos. Se o objetivo da vida é amar, e amar como Jesus amou, ele também nos deixa um segundo mandamento que diz: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se nós somos tão violentos, tão egoístas, e temos como meta existencial amar como Jesus amou, como é que a gente consegue fazer isso? Num salto? Nós vamos dormir egoístas e acordar praticando o amor incondicional e universal? Claro que não. É dessa complementariedade que a vida material nos obriga que nós vivemos exercícios de prática de cooperação, de integração. Ora, que seria da espécie humana se não tivesse se juntado? O lema dos animais gregários, dos animais de rebanho, poderia muito bem ser a frase do senso comum, o dito popular, acrescido de uma verdade. Qual seria? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Essa é a realidade da presa que é perseguida por predadores. Mas a realidade da presa perseguida por predadores que tiver a prática do rebanho é: sim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Quantas imagens nós temos de búfalos, de diversos animais de rebanho que, unidos, impossibilitam o ataque de leões, por exemplo. Não é verdade? Então, a fragilidade do ser humano o empurrou à cooperação, à ação articulada, à união do rebanho. A reprodução sexuada o empurrou à complementariedade masculino-feminino. Não é assim? Por quê? Porque nós precisávamos de exercícios que nos levassem a um dia alcançar o amor incondicional e universal. E como a vida não dá saltos, como a natureza não dá saltos, essa caminhada rumo ao amor incondicional e universal começa por sistemas de ajuda mútua, por mecanismos de defesa, por instintos de conservação e de preservação, por impulsos e pulsões sexuais. E assim, vamos exercitando a complementariedade, a cooperação, que gradativamente vão nos convidando a formas cada vez mais depuradas de relação, como a solidariedade, a caridade, a fraternidade, não é? É muito bonito perceber um projeto pedagógico por trás de toda a estrutura da matéria. Fundamental avançarmos nesse sentido. Quem consegue perceber isso jamais vai pensar a vida material como um fim em si mesmo. Não é. Essa expansão, esse olhar mais amplo possibilita que a gente perceba nas relações difíceis com os inimigos, nas relações fáceis com os amigos, com os afins, com os amores, tanto numa quanto noutra, exercícios para a integração. Exercícios para remover obstáculos e para
superação, para a expansão da alma através da fraternidade. Então, o sexo não pode ser um fim em si mesmo, a amizade não pode ser um fim em si mesma, mesmo as relações familiares, a relação entre irmãos, a relação entre pessoas do mesmo sangue, mesmo a relação de pais com filhos, talvez uma das relações mais fortes que a gente experimenta numa vida, não pode ser vista como um fim em si mesmo. Jesus chega a falar que somente aqueles que deixarem casas, bois, posições, dinheiro, parentes, esposas, maridos, filhos, em nome do reino dos céus, serão também reconhecidos nos céus por ele, Jesus, como vitoriosos. O que isso quer dizer? Que nós devemos abandonar a matéria? Que nós devemos abandonar as relações próximas? Não. Eu entendo essa posição claramente como uma questão de prioridade. Devemos viver as relações familiares, as relações com a matéria, trabalhar pela sobrevivência, claro. A espiritualidade não poderia ser um caminho que exigisse que todos os espiritualizados ou os candidatos à espiritualização fossem mendigos, fossem sanguessugas da sociedade e vivessem às custas da boa vontade alheia. Porque o espiritualizado que depende da ajuda do apegado à matéria, indiretamente é também apegado à matéria. Ora, parece aquela história de filhos que querem ser independentes dos pais, mas que dependem da mesada dos pais. Eles são independentes? Claro que não. Nenhum espiritualista pode se julgar independente se precisar do dinheiro e da colaboração e das doações dos materializados, não é? Claro que não. Então, nós temos e podemos e precisamos olhar a matéria como um exercício da vida, mas com a qual nós não podemos nos identificar. O meu é um acirramento do eu ilusório. Então, nós cultuamos o ego, transformando o ego em egoísmo, e vamos espalhando o carimbo de meu nas coisas, nas pessoas, nas situações, nas posses, nas matérias, no corpo, e com isso nos iludindo, nos impregnando, nos viciando e nos identificando com a matéria. Não é verdade que nós somos nossos carros, nossas casas, nossos empregos, porque tudo isso nós vamos perder necessariamente com a morte. Mesmo o corpo com o qual nós nos identificamos não somos nós. Essa expansão de visão, por si só, já traz um potencial revolucionário para a vida de todos nós. Pensem bem. Que será do racista se ele souber que não é branco, nem negro, nem amarelo? Que ele apenas está. Que será do rico que oprime pobre se ele souber que não é rico? Do nobre que não é nobre? Do homem que não é homem? Que as questões do corpo e da matéria são como dinâmicas de grupo que o professor estabelece para a sua classe para ensinar determinado assunto. A carne, a matéria é apenas um meio usado por Deus para nos capacitar e nos habilitar para determinado assunto. E esse assunto qual é? Não haja dúvida. O tema,
o assunto, o sentido do nosso aprendizado é o amor. Então tudo na matéria, no fundo, nos chama ao amor. Desde o corpo, como nós colocamos aqui. Todo o dinheiro que você conseguir, todo o poder que você conseguir, toda a fama e influência que você conseguir, só será positiva, só será realmente louvável se você conseguir fazer do seu poder, do seu dinheiro, da sua fama, uma ferramenta de expansão do amor. Se não for, vai ser uma ilusão. Jesus, no Sermão do Monte, fala claramente: ai de vós ricos, que receberam na terra tudo o que queriam, não esperem nada do céu. Ele não fala de inferno, ele não fala de condenação. Ele fala apenas, e isso se estende para as questões do corpo também, quem viveu para os sentidos, quem viveu para o dinheiro, para o poder, excluindo aqueles que não estavam na sua área de interesse, não são necessariamente dignos ou merecedores de uma contrapartida, de uma consequência dolorosa. Exceto se isso tiver resultado em violências, em opressões, em aspectos que gerem responsabilidade posterior. Mas mesmo aqueles que viverem só para si, só para o seu poder, sem prejudicar diretamente alguém, sem fazer bem, mas também sem fazer mal a ninguém, mesmo esses não podem esperar nada do céu. Olha que coisa interessante, não é? E na oração que ele faz ao final da vida pelos seus discípulos para Deus, ali ele dá a chave, o que eu particularmente considero a chave da nossa relação com a matéria. Ele fala assim, em outras palavras: não peço que os tires do mundo, falando sobre os seus discípulos. Não vos peço, Deus, Pai, que os tires do mundo, mas que eles, estando no mundo, não sejam do mundo. Então, nós não temos por que negar a matéria. Não peço que os tires do mundo. E olha que coisa interessante. Diversas religiões, e infelizmente no próprio cristianismo, entendem que a virtude, que a evolução depende de sair do mundo, de negar o mundo, de viver em mosteiros, de negar o corpo. Se o próprio mestre falou que não é o caso de fugir do mundo, de sair do mundo, apenas de, estando no mundo, não ser do mundo. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nós nos relacionemos com as coisas do mundo, com o dinheiro, com o corpo, com os poderes, sim, não há por que negá-los, mas sem se identificar com eles. Porque a identificação é uma via de mão dupla. Quando nós nos identificamos com o corpo e com a matéria, acreditamos que o corpo sejamos nós, que a matéria sejamos nós. Confundimos o nosso eu profundo confundimos o eu com o meu. E isso nos dá o apego, nos dá a avareza. Foi a partir daí que nós recebemos a mensagem que nos leva à conversa de hoje, no capítulo 45, que fala: a doença cura. Como nós já falamos aqui, a doença cura. E aqui a passagem é assim: e disse-lhes Jesus: acautelai-vos.
e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Vejam só, capítulo 45 do nosso livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, que a gente indica para as pessoas que quiserem fazer o Evangelho no lar, prática extremamente necessária para passarmos essa transição planetária. Os interessados entrem em contato com a gente. Toda a renda dos nossos livros é destinada a ações sociais. Então guardemo-nos da avareza, guardemo-nos da identificação com o nosso corpo, com as coisas da matéria, porque as coisas do corpo e da matéria são absorventes, são embriagantes. Então, cuidemos do nosso corpo, porque precisamos honrar as dádivas de Deus. Cuidemos das coisas que a vida nos trouxer, porque também precisamos honrar as nossas possibilidades. Não é à toa que Jesus trouxe a parábola dos talentos, dizendo ser um absurdo negarmos por medo os talentos, enterrando os talentos. A esses, Jesus chama de servo mau e inútil, chamando de bom servo aquele que toma os seus talentos e movimenta, multiplica. Mas, em diversas outras passagens, como já citado, essa multiplicação dos talentos, essa movimentação dos talentos, precisa ocorrer sem apego, sem avareza, como nós acabamos de ler. Estar no mundo sem ser do mundo, sem julgar o mundo como nosso, as coisas do mundo como nossas, e assim sem nos situarmos, nos escravizarmos a corpo e a matéria, como nós temos visto por todo lado. Não parece lúcido? Não parece fundamental essa passagem para nos libertar dessa autoescravização voluntária ao corpo e à matéria que nós vemos por toda parte? Eu considero essa lição fundamental para todos nós. Para todos aqueles que pretenderem se libertar, se emancipar, crescer, adquirir alguma altura, como um balão, como um foguete, que deixa partes, deixa lastros e assim sobe, nós também só nos elevaremos se conseguirmos deixar partes de nós, nos desapegar, nos desidentificar com o que não é essencial. Aí ficaremos com a cápsula, ficaremos com o nosso balão subindo, se elevando, como é seu destino, nosso destino. Que essa mensagem penetre no mais fundo de nós, Pai do céu. Que nós absorvamos e compreendamos a matéria, o papel da matéria, nos distanciando tanto da sua idolatria, tão comum nos tempos de hoje, quanto de sua negação, também existente nos tempos de hoje, sendo que nenhum dos dois extremos consegue a elevação, a harmonia pelo que a gente vê. Nada em excesso, caminho do meio, como propôs Buda, nada em excesso, como propôs o oráculo de Delfos, que nós consigamos estar no mundo sem ser do mundo. Aceitemos a proposição do professor, do mestre. Busquemos esse ponto de equilíbrio delicado para nos relacionarmos com a matéria sem adoecer, sem nos desarmonizar, sem espalhar violência, discriminação, exploração à nossa volta. Ao contrário, avançando para esse equilíbrio, transbordar em equilíbrio para aqueles à nossa volta e assim sermos
agentes de transmissão de saúde, sermos vacina para as pessoas à nossa volta e não vírus que espalham desarmonia, apego, violência. Avancemos, amigos de todo o globo, companheiros de humanidade, porque a humanidade avançará, a Terra avançará, e se nós não avançarmos na nossa relação com a matéria, se nós não harmonizarmos a nossa relação com a matéria e, consequentemente, com o espírito, nós nos autodestinaremos a mais dor, a mais processos intensos de ensinar a não idolatria, o não apego e a não negação, doenças que nós temos, infelizmente, nos afundado até agora. Pai nosso, que estás no céu e na terra, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Que venha a nós o teu reino, o teu mandamento, o amar a Deus, o amar o próximo e o amar a si, assim na terra como no céu. Que o alimento da nossa alma seja fazer essa vontade do Pai, e nos seja dada todos os dias, e nós assimilemos esse alimento todos os dias. Perdoai, Pai, os nossos erros, as nossas recaídas na animalidade, no apego, na violência, na dominação, no sensorialismo. Assim como nós perdoamos aqueles que à nossa volta também recaem na violência, na dominação, no sensorialismo. Não nos deixes cair na tentação do primitivismo, do apego, da animalidade. E assim, livra-nos do mal, do impacto, da reação, da dor que é consequência da ação desarmônica do erro. Que assim seja para todos nós aqui reunidos, para aqueles que conosco conviverem e para aqueles que estiverem no coração daqueles que conosco conviverem, expandindo essa intenção, essa aceitação, essa integração com o mandamento de amor para toda a humanidade da Terra. Graças a Deus, que assim seja para todos nós. E vamos agora, como é a nossa proposta de domingo, as lives de domingo têm essa situação diferente, quem acompanha mais tempo já sabe, diferente das outras lives do Oração Ação, a gente faz uma colocação de meia hora, faz a nossa oração também como prestação de serviço à humanidade, e agora a gente busca nos comentários se alguém traz alguma contribuição, alguma observação que possa ajudar, já que estamos na humanidade, estamos na vida, estamos na encarnação para ensinarmos uns aos outros. Ah, Maria José disse que está travando muito, que pena. Tomara que tenha melhorado depois, para todo mundo. Andréia Salvadori também. Que pena. São os problemas de conexão, infelizmente não sei ainda como resolver. Mônica Silva pedindo orações para todos. A Anilix faz o seguinte comentário: gosto muito dessa expansão de consciência, compreendendo as funções da matéria em nossa existência. Tenho buscado essa compreensão no meu dia a dia. Te agradeço por abordar esse assunto e nos trazer uma interpretação mais leve. Sem dúvida, esse desequilíbrio
dos dois extremos precisa ser percebido na sociedade, na história, mas ser percebido em nós mesmos, não é, Anne? Nós não estamos isentos da história. Fomos nós que em outras vidas vivemos os extremismos da idolatria, os extremismos da negação da matéria, e ainda os vivemos em alguns momentos dessa encarnação porque a vida não dá saltos e a evolução não dá saltos. Que a gente consiga ter essa postura mais leve, mais equilibrada em relação à matéria, porque é essa postura equilibrada que nos libertará. Porque idolatria e negação são formas de apego. Ambas as formas, ambos os extremos são ainda condicionar nossa vida à matéria, o que não é, sem dúvida, não tem sido e nunca poderá ser saudável. Busquemos a saúde em relação à matéria pelo equilíbrio e a gente vai finalmente conseguir estar no mundo sem ser do mundo, como nos ensinou o Mestre. Então a gente tem aqui a Carmen, a Mônica, a Anne, a Zilda. Mônica pedindo pelos encarnados, desencarnados, pelos palestrantes e trabalhadores do Semente de Luz, essa casa aqui de São Vicente, São Paulo, na João Ramalho 158, que tem reuniões quase todos os dias. Muito bom a gente poder se reunir aqui. Então a Mônica pede pelos amigos encarnados e desencarnados, e as demais pessoas não trouxeram, salvo engano meu, nenhuma outra observação que te pudesse trocar. Então, renovamos a nossa alegria, o nosso gosto por estarmos juntos. Renovamos o nosso convite para os interessados conhecerem os nossos livros, esse aqui especialmente porque nos ajuda com observações, estudos curtos de passagens pequenas nos evangelhos, pensarmos o dia a dia. Então ajuda a fazer o evangelho no lar, o que é extremamente importante. Temos outros livros de mensagens curtas, como o Grãos de Mostarda, que nos ajudam a pensar o que Deus está querendo me ensinar com as situações concretas. E Saulo e Paulo, que nos impulsionam, nos estimulam ao autoconhecimento e à autotransformação a partir da vida fantástica de Paulo de Tarso. Todos os nossos livros têm a sua renda líquida destinada a ações sociais. Se houver interessados, falem conosco aqui no privado, no Facebook, e a gente vai ver um jeito do livro chegar até você. Um grande abraço, muito obrigado, ótimo final de domingo para todos vocês, e na semana procuraremos, como sempre, nos ajudar, nos equilibrar, nos unificar, nos confraternizar na oração-ação. Grande abraço, até a próxima!